aqui de novo. Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato ao vivo pra vocês. Tá certo? Deixa eu ver se dá pra ouvir a minha voz e a musiquinha. Melhorou agora? Vamos ver. Tem que começar aqui a escutar pra eu falar. Olá, assombrados. Olha eu aqui de novo. Eu sou a Ana Paula e vou contar... Tudo certo. Tchau. Qualquer coisa entra aí. Desculpa, galera, pelo erro aí. O Matheus é que fez a cagada. Ele se confundiu ali na hora de escolher microfone. Ó, tá verde minha mão. Ó. Então, pessoal, sem enrolar mais, certo? Já jantaram? Não jantaram? Já chamou o pai e a mãe? Já fez pipoca pra assistir o jornal? Tem algumas coisas anotadas aqui pra eu falar, pra eu não esquecer, certo? Quero dizer que amanhã o relato é mais cedo, tá? Por volta das 7 horas, mais ou menos. Então, fique atentos, vai ser mais cedo. Não por volta das 9, por volta das 7, certo? Pouco antes, pouco depois. Fique de olho que o relato de hoje, gravado, vai sair ainda. Depois deste relato aqui, que é um relato sobre uma pessoa que assistiu os relatos enquanto ela estava assistindo algo sobrenatural aconteceu. Olha lá, cuidado ao assistir os relatos. E também falar da camiseta, né, galera? Aqui, ó, camiseta. Só vou falar da camiseta que ela tá muito bonita porque acabou tudo. Acabou, não tem mais nem baby look. Lembra ontem que eu falei que só tinha algumas baby looks? Já compraram também, já acabou. Então o que essa aqui tá fazendo aqui? Acho que essa é minha, não, é muito pequena. Essa é a amostra pra gente mostrar aqui, certo? Mas sim, acabou, só que vai chegar mais. Então fica atento que lá por volta do dia 27 a gente vai ter mais camisetas. Já encomendou, tá? E a última coisa que eu vou fazer agora, antes que esqueça, né? Porque depois eu termino assim, olha só o que a gente ganhou. O Matheus já mostrou aqui no jornal, mas ganhamos um anuário de 2016, ó, do YouTube. Coisa chique, gente. Olha aqui, vem trocentas capas aqui, ó. Ó, até chegar no anuário. Ai, que lindo. Nem sei que lado que abre isso. Ah, é assim, ó. Ó, nossa fotinho aqui, ó. E aí fala da nossa trajetória, uma linha do tempo. As fotos de todos que alcançaram bons números nesse tempo todo, ó lá. Então aqui a gente vai encontrar muitos coleguinhas, que legal, muito bonito. Mas vamos começar com o relato. O relato de hoje é um pouquinho mais longo, então, e esse relato, como eu estava dizendo antes, ele veio da França. Olha só, a moça que nos conta esse relato está morando na França, certo? Então, vamos começar. Cadê? Tem alguém que já escreveu? Claro, o Arcano Costa, ó, já lavei as madeixas para não perder o relato. Isso aí, Arcano, marcando presença todo dia e toda noite aqui, né? Jesus, assim, o vulgo Jesus. E, Arcano, você paga minha marmita de sábado, né? Dependo de ti. Vamos lá, começar o relato, então. As manifestações do mal. Hoje esqueci minha caneca. As manifestações do mal. Isso aconteceu no ano de 1978, em Botafogo, no Rio de Janeiro. O número do prédio era... Eu não vou falar aqui o número... Bom, não falo não fala a rua, nada aqui, ó. O número do prédio era 66. 66. Melhor não dizer o nome da rua, pois talvez algum incauto esteja morando lá atualmente. Então, não pode falar muita coisa, né? Eu procurava um apartamento para alugar, pois meu marido havia sido transferido de Natal para o Rio de Janeiro. Tínhamos muita urgência em reorganizar a vida, pois ele deveria se apresentar ao trabalho o mais breve possível, e eu teria que retornar ao curso de psicologia na UFRJ, para o qual eu tinha sido transferida da UFRN.
Depois de muita busca, encontramos um apartamento de 2 quartos, ampla sala, dependências de empregada e uma pequena cozinha. Como não tínhamos filhos, achamos que seria o apartamento ideal, pois se situava bem próximo ao FRJ e a 5 minutos de carro do emprego do meu marido. Fechamos o negócio imediatamente, levando em conta a localização do imóvel. Ai, o Matheus trouxe a minha aguinha, porque o relato é longo, então ele sabe que seca a garganta. Obrigada, mulher. Água, né? Do filtro. Do filtro. Obrigada. Minha caneca do Arquivo X, gente. Eu ganhei essa caneca do meu irmão quando eu tinha 13 anos. Olha só. Isso aí. Voltando. Fechamos o negócio imediatamente, levando em conta a localização do imóvel, o preço não era exorbitante. Tudo indicava que havia sido uma excelente escolha. Depois de alguns dias, a mudança chegou. Caixas e mais caixas, móveis, aquela bagunça que toda mudança traz e às quais nos acostumamos após tantas e tantas mudanças. Fui à luta na arrumação quando as caixas chegaram. Meu marido precisava sair para um evento de trabalho. Embora também convidada, resolvi ficar em casa. Na verdade, nem poderia escolher uma roupa adequada para o evento, pois todos os meus pertences estavam empacotados. Decidi então continuar a arrumação. Abria cada caixa e organizava o conteúdo em seu devido lugar. Tudo era bastante cansativo. Num dado momento, sentei-me num dos pacotes e acendi um cigarro. Já era por volta das 22 horas. Meu marido ainda não tinha chegado. De repente, um arrepio estranho percorreu minhas costas, indo da nuca até o cóccix. E comecei a chorar. As lágrimas vinham sem razão. O choro era forte, angustiado, necessário. Passei a me questionar sobre o porquê daquele pranto tão atípico. Não tenho o hábito de chorar, por isso sabia que algo estranho estava acontecendo. Mas apesar de todas as minhas interrogações estritamente racionais, me permiti chorar. Chorei e solucei bastante. Uma angústia muito intensa me apertava o peito e expunha minha fragilidade. Após uma longa reflexão, atribuí o choro à angústia e ao estresse provocado pela mudança. Imaginei que estaria reprimindo meus sentimentos naquele momento, tentando me focalizar nos afazeres práticos. No entanto, aquele choro ainda suscitava dúvidas. Por maior que fosse o estresse, pouquíssimas vezes eu chorara assim. Mas embora eu fosse espírita, não havia considerado que essa estranheza poderia ter um fundo espiritual. Com o passar das horas, o choro e a angústia se foram. Na verdade, partiram como chegaram, repentinamente. Fui dormir cansada e não comentei nada com meu marido. Recomeçamos aos poucos nossa vida cotidiana. Eu ia a pé para a faculdade e meu marido saía cedo para o trabalho. Nessa época, 3 sobrinhos dele frequentavam bastante a nossa casa. Almoçavam, jantavam e dormiam lá sempre que podiam. Eram adolescentes e estudavam no centro da cidade. Preferiam ficar conosco, apesar de morarem no Jardim Botânico. Numa noite, um desses sobrinhos entrou apavorado em nosso quarto. Eu não vou falar o nome dele aqui. Vou mudar para João. João já tinha 14 anos, mas parecia uma criança aterrorizada pelo bicho-papão. Em pânico, ele afirmou que alguém havia tocado sua perna. Além disso, tinha ouvido passos pela casa. Acalmei-o dizendo que eu também ouvia passos. Na verdade, isso deveria ser ainda mais apavorante, mas pensei que simpatizar com sua experiência poderia ajudá-lo a não se importar. Aconselhei então que rezasse e voltasse a dormir. Ele, porém, preferiu dormir no chão do nosso quarto. Não quis voltar para o colchão no chão da sala, onde geralmente dormia. E os passos continuavam, às vezes sutis, às vezes mais intensos, e só aconteciam de noite. Pela manhã, víamos vultos negros e rápidos, cruzando toda a casa, sobretudo as dependências da empregada. Mas o que quer que fosse, aquilo jamais ultrapassava a porta do meu quarto. Na verdade, eu sentia que aquela energia parava à porta, sem poder ir adiante. Sendo espírita desde a infância, eu lidava bem com esses eventos inexplicáveis.
ditos sobrenaturais. Com muita fé em Deus e em meus guias protetores, resolvi não dar atenção àquilo. Mas isso era eu. Não era assim com todos. Numa noite, 2 colegas que dormiram em casa reclamaram dos mesmos passos. E as 2, amedrontadas, concordaram que eram passos de uma pessoa manca. Aos poucos, o ambiente foi ficando mais pesado, mais sombrio. Quem passasse a noite em casa reclamava dos passos. Os convidados não conseguiam mais dormir. Uma colega que estava alojada no quarto de hóspedes bateu à nossa porta de madrugada, pedindo pelo amor de Deus que a deixássemos dormir lá no chão. O cômico é que o meu sobrinho já estava deitado no chão do nosso quarto. Parecia ser o único lugar seguro na casa. Os episódios bizarros passaram a se acumular. Um dia, eu estava sozinha em casa. Cheguei da faculdade, cansada e suada daquele calor úmido do Rio de Janeiro. Fui logo tomar um banho. O chuveiro elétrico ficava acima da banheira, o que denunciava a idade do prédio. Muito antigo. A água do chuveiro, moderno, caía forte e a banheira, velha, não dava vazão à quantidade que caía. Assim a água se acumulava nos meus pés, como se a banheira estivesse entupida. Mas meu banho prosseguia gostoso, com a porta aberta, pois não havia ninguém em casa. Estava lá lavando minha cabeça quando vi um vulto parado na porta. Durou segundos. Um vulto de homem, tenho certeza. Os vultos apareciam de dia, os passos vinham à noite. Uma sensação estranha arrepiou meu corpo. Acelerei o banho. Estava assustada. Havia água acumulada na banheira e eu estava dentro dela, com água até os tornozelos. Tentei sair apressada. Quando pus os pés no piso do chão do banheiro, o cano do chuveiro quebrou subitamente. O chuveiro começou a faiscar. O medo foi tão grande que desliguei toda a energia da casa. Quando meu marido chegou, ficou ainda mais apavorado. Ele disse que se eu ainda estivesse com os pés dentro da banheira, provavelmente morreria eletrocutada. O tempo passava e eu me esforçava para não temer aqueles acontecimentos. Em 1979, fui passar o carnaval em Angra dos Reis. Como eu possuía muitas plantas, pedi à minha mãe, que morava em Copacabana, para regá-las durante minha ausência. Ela concordou e lhe dei a chave do apartamento. 5 dias depois, qual não foi minha surpresa ao me deparar com as plantas todas secas e mortas? Muito chateada, passei para buscar a cópia da chave. Já fui reclamando do descaso com minhas plantinhas, que morreram sem um pingo de água. Ela me olhou profundamente e disse: "Você devia ter me dito que seu apartamento é mal assombrado." Aí ela me contou o que se passou. Eu vou tomar um gole d'água. Ela foi ao apartamento com minha irmã assistir ao desfile das escolas de samba. Dormiram lá e iriam embora no dia seguinte. Elas ficaram no quarto de hóspedes, onde havia televisão. E os passos começaram na sala. Passos de uma pessoa manca, disse minha mãe. Passos muito fortes. Ela começou a rezar o credo, mas os passos continuaram na sala e pararam na porta do quarto de hóspedes. Paravam, afastavam-se e voltavam. Não entravam no quarto. Minha mãe continuou rezando, mas minha irmã entrou em pânico e saiu correndo do apartamento. Ainda rezando o credo, minha mãe quis apagar as luzes antes de sair. Foi então que a torneira da cozinha e a torneira do tanque da área de serviço se abriram. A água jorrava com força e ela não poderia deixá-las abertas. Morrendo de medo, rezando o Magnificat, ela correu para fechar as torneiras e foi embora. Obviamente, jamais retornou. Por isso que ela falou às plantinhas que se ferre lá, eu que não volto lá aguar planta nenhuma, não. Comecei a cogitar que precisava de ajuda para resolver esse problema. Mas a vida era tão corrida, tão atribulada, que eu preferia acreditar que aquilo passaria naturalmente, mais cedo ou mais tarde. Assim, depois do carnaval, a faculdade retomou as aulas e logo vieram as provas. Uma colega da faculdade ia geralmente estudar comigo em casa e ficávamos concentradas até tarde. Como ela morava em Jacarepaguá, sugeri uma noite que ela dormisse ali, pois teríamos prova às 7 horas do dia seguinte e já estávamos bem perto da UFRJ.
Estudamos até às 11 horas da noite e nos preparamos para dormir. Forrei o sofá-cama da sala, coloquei lençol e travesseiro e fui dormir no meu quarto com meu marido. Nessa época, nenhum dos meus sobrinhos queria dormir lá. Portanto, estávamos apenas os 3 ali. No dia seguinte, minha colega estava sentada no sofá, pálida, com olheiras e visivelmente apavorada. Eu já imaginava a razão. Os passos. Perguntei a ela o porquê daquela cara lívida e ela começou. Ouvi passos, muitos passos percorrendo a sala toda. Fechei os olhos e fiquei repetindo a mim mesma que eram passos no andar de cima ou no apartamento do lado. Mas aí os passos pararam e senti o sofá afundar, como se alguém estivesse se sentando ali bem aos meus pés. Era muito estranho. Eu sabia que alguém estava lá. Eu me senti observada de perto. Foi então que tomei coragem, abri os olhos e não vi ninguém. Esses relatos se somaram até um dia decisivo. Eu tinha uma faxineira muito boa e de confiança, baiana e umbandista. Certo dia, na hora de ir embora, caiu um maior temporal com raios e trovões. Aqueles temporais do Rio de Janeiro, que provocam enchentes devastadoras. Falei com ela que dormisse em casa, pois desbravar as ruas debaixo de chuva é bastante perigoso. Então ela tomou um banho, jantou e se recolheu às dependências de empregada. Na manhã seguinte, ela contou naturalmente que havia ouvido passos de alguém que andava com bengala. Realmente, pensei, poderiam realmente ser passos de uma pessoa com bengala. Era um toque-toque, toque-toque, sabe? Não seriam necessariamente passos de uma pessoa manca. Assim, sem expressar qualquer medo, ela me disse que havia um espírito, um egum, no meu apartamento. Sugeriu que eu fosse a um centro espírita, pois lá poderiam doutriná-lo. Aceitei a sugestão e fui ao centro espírita indicado por ela, um centro kardecista, de mesa branca. Expliquei ao dono toda a situação que eu vinha vivenciando há 1 ano, aproximadamente. Foi marcada então uma sessão de desobsessão. Sentei-me à mesa, vários médiuns estavam presentes. Senti-me acolhida, havia muita concentração e seriedade. Invocaram o espírito, mas não houve nenhuma manifestação. Os médiuns permaneciam concentrados com os olhos fechados, enquanto o chefe da mesa invocava o espírito que vagava no apartamento tal, situado na rua tal. Ele perguntava a razão das perturbações, e nada do espírito se manifestar. Depois de muito insistir, os médiuns desistiram. Uma senhora médium que estava à mesa teve a intuição de que aquele seria um espírito suicida, cujo suicídio havia sido cometido no apartamento. Sua conduta levava a pensar que ele estava muito ligado ao local. E ele demonstrava bastante ódio, principalmente agora, em nossa presença. Meu medo aumentou. Eu não tinha problemas em lidar com espíritos, pois, como já disse, sou espírita desde muito jovem. Meu contato com vultos e visões já era de longa data. Mas todos os espíritos que cruzaram a minha vida eram inofensivos. Eu não sabia como enfrentar uma situação daquelas. Voltei para casa e comentei com meu marido o que se passara no centro. Ele riu e ainda debochou da situação. Se matou? Pior para ele. Decidi tomar as medidas que conhecia. Passei uma defumação com palha de alho e breu, rezando todas as orações fortes do meu repertório. De noite, fiquei atenta aos passos, que recomeçaram. Chamei meu marido para ouvi-los, mas ele pouco se importou. Disse que era do apartamento vizinho, virou-se e dormiu. Como a proteção do quarto parecia inabalável, nós nos sentíamos protegidos. Estávamos só os 2 em casa, pois ninguém mais queria dormir lá. Mas meu marido viajou a trabalho alguns dias depois. Sabendo que eu teria que dormir sozinha naquele apartamento, implorei aos seus sobrinhos que viessem me fazer companhia. Depois de muito insistir, João aceitou. Fiquei mais tranquila. Comprei todas as guloseimas que um adolescente gosta, como refrigerante, sorvete, pipoca, chocolate. Durante a tarde não vi nenhum vulto. Tudo permanecia na mais perfeita paz. Pensei que a defumação havia funcionado. Às vezes, alguns falsos alarmes nos sobressaltavam, mas eram cortes de energia provocados pela construção de um shopping exatamente na mesma rua,
Por causa disso, havia falta de energia elétrica quase que diariamente. Assim a noite chegou. Meu sobrinho estava sentado na sala fazendo seus deveres escolares. Eu estava na cozinha preparando alguma coisa substancial para comermos. Eram mais ou menos 9 horas da noite. Chovia. De repente os passos começaram na sala. Ouvi o grito abafado do meu sobrinho. Tia! Chamei-o para ficar comigo na cozinha e eu não podia demonstrar medo por 2 razões. Primeiro, tinha dito a ele que não havia mais assombrações em casa e segundo, no centro espírita me avisaram que o medo libera energias que alimentam e reforçam a assombração. O difícil é não ter medo, né? Comecei a rezar baixinho e a luz apagou com um estrondo. Talvez por causa da chuva, talvez por causa da construção do shopping, mas toda a rua estava no escuro. A única luz que havia em casa era a do fogão. Meu sobrinho já estava completamente aterrorizado. Os passos ficaram subitamente mais fortes andando pela sala. Continuei rezando o credo, acendi 2 velas e pus no balcão da cozinha. Esse barulho é o rabinho afogado aqui. Minha intenção era desligar o fogo da panela e ir com as velas para o meu quarto, o quarto seguro, the safety room. Mas não deu tempo. Os passos se direcionaram para a cozinha e passaram por trás de mim. Pararam atrás de mim. Eu estava em pé, em frente ao fogão. E lembrando que tinha acabado a força, estava tudo escuro, só a luzinha do fogão. E esses passos pararam atrás. Senti claramente alguém soprando a minha nuca e as 2 velas se apagaram. Nunca senti tanto pavor em toda a minha vida, imagino. Falei quase sem voz para o meu sobrinho ir para o quarto seguro. Apaguei o fogo do fogão, peguei as velas apagadas, acendi o meu isqueiro e corri para o quarto, rezando sempre, claro. Cruzei o corredor, entrei no quarto, fechei a porta e começamos a rezar. Meu sobrinho repetia gaguejando todas as minhas palavras. Eu já tinha reacendido as velas e, graças a Deus, as chamas permaneciam bem firmes. O quarto era realmente seguro e abençoado. Ao fechar a porta, as experiências mais assustadoras começaram. Os passos chegavam fortes até a porta do quarto e pareciam coléricos diante daquela barreira invisível. As panelas que estavam penduradas batiam umas nas outras, fazendo um barulho aterrador. A porta divisória da área para a cozinha bateu com força e alguns objetos caíram. As torneiras se abriam uma a uma. Nós ouvíamos o ranger do metal e a água jorrando forte. E os passos cada vez mais intensos. Meu Deus, começou um poltergeist, uma atividade paranormal no apartamento da mulher. Estávamos no verdadeiro filme de terror, ela não falei? Temos que sair daqui, pensei. A proteção do quarto já parecia ínfima diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Então perguntei ao meu sobrinho se ele estava com a chave da casa dele. Com a sua afirmativa, decidi. Nós íamos sair dali voando, pegar um táxi e seguir para sua casa. Pus uma calça qualquer por cima do pijama, arrumei um par de chinelos, peguei a guia benta que eu sempre tinha pendurada na cabeceira da minha cama, enfiei no pescoço, rezei para São Miguel Arcanjo, enchi-me de fé e de coragem e mandei meu sobrinho sair do apartamento. Saí logo depois dele, não sem antes fechar as torneiras. Enquanto eu as fechava, aquele espírito derrubou as vassouras penduradas atrás da porta da área. Eu tremia, eu chacoalhava, mas estava decidida a continuar. E continuei rezando, segurando com força e fé a guia benta. Finalmente saímos daquele filme de terror e seguimos para a casa do meu sobrinho. E lá chegando, todos já estavam dormindo. Deitei-me no sofá da sala e meu sobrinho dormiu no chão. Pela manhã, minha cunhada nos acordou preocupada, sem entender o que acontecera. Nós explicamos a situação e meu outro sobrinho confirmou todas as manifestações que presenciávamos corriqueiramente. Ela disse, rindo, que éramos medrosos demais, pois assombrações não existem.
No mesmo dia, voltei ao centro espírita e relatei tudo o que havia vivenciado. Fui aconselhada a sair do apartamento o mais rápido possível, pois o ódio daquele espírito havia se tornado mais denso. Uma tragédia certamente nos aguardava se teimássemos em ficar habitando lá. Finalmente e felizmente nos mudamos para um apartamento em Copacabana, sem assombrações, sem passos e sem tragédias iminentes. Esse apartamento jamais será esquecido. A lembrança do medo me provoca arrepios profundos até hoje, mas a lembrança da fé que me permitiu enfrentar a escuridão e a ameaça do desconhecido me dá forças até hoje. As perguntas permanecem, mas não retornarei ali para elucidá-las. E fim do relato. Meu, isso é um filme de terror. E ela tá falando aqui o que aconteceu com ela. Pra que ela ia mentir? A moça tá lá, escreveu tudo isso pra quê? Ah, não, estou lançando um livro por isso. Não, é verdade, isso aconteceu em 1978, 1979 aqui que ela tá falando, no Rio de Janeiro. Meu, como eu falo aqui, se põe na situação. É foda. Pera aí, deixa eu ver aqui o que estão falando. Deixa eu tomar um golinho d'água. É fácil falar que a assombração não existe quando não é com você, né? Ismael Pagani, de novo, está sempre aqui. Obrigada, um beijo pra você. E Luiz Melo, superchat teste. Tá funcionando, Luiz! Obrigada! Cadê o Augusto aqui? Vai mandar quinhentão, né? Do Catar lá que mandou pro Matheus. Mas, galera, quiser falar comigo, quiser comentar alguma coisa sobre esse relato, se já passaram por isso? Alguém aí em casa já passou por uma atividade sobrenatural dessa dentro de casa? Torneira abrir, escutar passos. Isso é todo dia, gente. Acontecia lá quase todo dia. Se vocês tiverem alguma coisa pra falar, manda aqui no superchat. Ou aqui, ó, hashtag relato ao vivo pra falar comigo. Olha, eu não entrei ainda aqui. Pra falar comigo e mandar fotinho de que você tá assistindo o relato. Vamos ver. Procurar, busca no Twitter, relato ao vivo. Mais recentes. Olha lá eu com a caneca. Me pondo nessa situação, eu já tô todo cagado, disse o Davi, que tá assistindo. Pois é, Davi, não é? Amo os relatos ao vivo, look da Ana, haha. Manda... Ai, ela tá com a minha... Manda beijo, Ana. Sou de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Olha lá, Rio de Janeiro. Daiana, olha lá que nem eu. Bandaninha e óculos. Isso aí. Beijo pra você. Adorei o estilo. Beijo, Gabi. Beijo pra você. Mais uma noite com a Ana. Mandei um relato pra você, espero que conte. Gabriela Rocha. Eu vou dando uma fuçada lá nos relatos. Vamos ver. Wanderson Assis. Bem louco esse relato. Sou doido pra ver alguma coisa. Então, eu também, assim, sou doida pra ver alguma coisa durante o dia. Durante a noite eu não quero saber de nada. Né? Você tá no quarto de noite, você come... Pior, gente, que eu li esse relato antes de dormir. Já era umas 3 da manhã. Mas dormi. É que, né, canseira e tal, a gente dorme mesmo. Mas eu nunca vi nada também, gente. Nunca presenciei nada desse tipo doido, assim, de ver um fantasma. E eu entendo que você, Wanderson Assis, queira ver. Mas não, acho que a hora que vê, você fala, pronto, tá bom, não quero mais. Tracy. Olha só quem curtiu todo o relato ao vivo. Choquito, sempre atento, ama tanto quanto eu. Melhores relatos. Beijo, Ana. Meu e do Choquito. Olha aqui o Choquito assistindo. Olha o Choquito. Olha que bonitinho. Tudo cabeludo. Vamos ver. Fecha. Quem mais? Eu sou essa vizinha. Bruna. Que vizinha? É você que tava do lado da moça do relato? Pera que eu já não lembro mais. Tinha vizinha na história? Bruna, é você? Avisa que vai ter relato depois. Eu já falei. O Matheus tá pedindo pra eu avisar que depois desse relato vai liberar o outro relato, o relato gravado. E que é de alguém que estava assistindo os relatos
E aconteceu algo sobrenatural com ele. Então, cuidado vocês que estão assistindo o relato. Ó, as coisas podem acontecer aí. Não, brincadeira. Mas aconteceu com ele. Mas não é por causa do relato. Mas estava pareado. Assistam e vocês vão saber. Bom, agora fiquei curiosa, Bruna. Manda mais aí, você, essa vizinha. Bom, Rafa Martins, melhor parte da noite. Olha lá, o cara de xícara do lado aqui no café. Art Angels. Ana, tirei meus dentes do siso. Tô aqui com a cara inchada, porém vendo você, sua rainha. Obrigada, Art Angels. Eu já tirei o siso também, mas foi tranquilo. Até tirei os dois, primeiro 2 em cima, 2 embaixo. Chupando sorvete, ficava bom. Ana Beatriz, manda beijo. Ana, sou perfeita, tá linda com esse cabelo. Obrigada. Ana Beatriz, beijo. Olha, chegou aqui um... Oi, o Lucas Batista colocou até a foto dele de perfil aqui junto com o Matheus, acho que na Comic Con. Beijo, Ana. Olha eu de novo dando uma força no canal. Mandei um e-mail pra vocês. Estou querendo revê-los. Lucas, beijo. Vamos ver lá seu e-mail. Quem vê os e-mails aí é o Matheus e meu irmão. E depois eles encaminham pra mim alguma coisa. Ai, o Ivo Júnior diz que tá ficando com medo. Muito bem. Melhor parte da noite. Gleice Souza. Beijos, Ana. Olha aqui a Gleice Souza assistindo. E assustada. Mas eu quero saber, e aí? Já aconteceu com vocês? Ana, é meu parto também... Ana, é meu parto também está mal assombrado. Não sei se é os relatos. Mente acontecendo algo, roupas caindo, guarda-roupa... Olha só! A Rosângela aqui tá dizendo que acho que é o quarto dela também tá mal assombrado. Ela não sabe se é culpa dos relatos, mas está acontecendo algo. As roupas estão caindo do guarda-roupa. Mas agora ou vira e mexe? Não, gente, ó. Não é porque assiste o relato, um filme de terror, que as coisas vão acontecer. Mas, às vezes, sabe o que eu acho? Uma teoria aqui? Que quando você tá assistindo, não importa se são os relatos ou assiste o filme Exorcista, um filme de terror, você gera uma atmosfera de medo. E lembra que o pessoal do Centro Espírita disse que o medo atrai? Então, às vezes, quando você gera essa atmosfera de medo, você talvez atrai. Mas não para de ver os relatos, não, gente. Tem relato bom também de coisa boa que aconteceu. Não, ó, por exemplo, eu conto todos esses relatos e nunca vi nada. Não é porque eu não tenho medo, é porque acho que eu já te sensibilizei, assim, lendo os relatos. Mas pode ficar tranquilo, se alguma coisa acontecer aqui, eu já fico meio... Mas vamos ver, se tá acontecendo mais coisa, gente. Beijo, Ana Beatriz. Já mandei beijo pra Ana Beatriz? Daniel, filho da Laiane Marins, um beijo pra vocês. Vocês estão assistindo, né? Então, aqui, ó, mandou a fotinho que está assistindo, sim. Polifortunato. Tinha uma criança que acompanhava minha prima. Ele fazia um auê em casa. Ligava a TV, trocava as coisas de lugar. Ela vê bastante essas coisas. Tô falando que acontece, tô falando que tem as coisas. Uma criança, o espírito de uma criança acompanhava a prima dela. E fazia um auê na casa. É um saci, o moleque. Ligava a TV, trocava as coisas de lugar. É um saci mesmo, ó. Porque diz que quem faz... Uma criança, será que era um herê? Eu não entendo muito dessas coisas. É só de ouvir daqui e dali. Mas me corrija se eu estiver errada. Tem os herês, que são espíritos de criança também. Eu não sei se envolve... E tem gente que fala que é o saci mesmo, que faz essas... põe açúcar no lugar do sal pra você errar na hora de cozinhar. Que enche o saco dos bichos assim. Oi... Relato bônus? Conta mais um, pequenininho. Matheus tá falando pra eu contar um relato bônus. E aí, conta ou não conta? Conta ou não conta? Ó, Matheus, a moça falou que tá acontecendo uns negócios na casa dela enquanto ela assiste esse relato. Eu tô assistindo. Assombrados... Tem áudio? Não tá. Eles estão zoando faz tempo. E aí, Assombrados, o que vocês acham da Ana contar um relato bônus hoje, hein? Tá aqui, ó, o cabelinho dele aqui, ó. Mas dá pra aparecer eu? Só vem aqui, ó, que dá pra ver, ó. Assombrados, tudo bem? O pessoal pede aí, ó, eu fico só observando lá. Tô falando para contar um relato curtinho bônus hoje pra vocês. Vamos ver se eu consigo convencê-la. Olha a outra... Ah, eu? Mas qual? Eu não sei. Ó, tem uma carta aqui, eu posso abrir ela agora, que eu recebi aqui. Ó.
Às vezes tem relato, eles mandam relato por carta. Assombrados, dica. A Ana, todos os relatos que ela contou é por carta. Não todos. Então a chance de você bastante. ter seu relato aqui lido pela Ana, manda por carta. Olha um monte de carta chegando aí, caixa postal. Olha aqui, assistindo com a filhinha. Olha o tamanho da menina tá assistindo os relatos. Não vai ficar com medo, não? Bom, eu gostava. É a Tatiane e a filha dela, Tatiane Dantas. Conta das velas. Beijo pra vocês. Das velas? É, Mas eu já contei esse. Mais um monte de gente aí não assistiu. Olha, em Springfield. Anoitecer com relato ao vivo aqui em Springfield, Estados Unidos. Mas que chique! Priscila Souza. Ai, França, Estados Unidos. Manda um abraço pra mim, Ana. Sou da Ilha do Marajó, no Pará. Ó, Pará! Harley Vasconcelos. Harley. Quase que eu coloquei o nome. Aí eu mostrando. Nem mandou foto. Harley. E aí, eu tô pensando agora no relato. Ó, Votuporanga. Débora Vasconcelos, de Votuporanga. Beijo, Débora. Então, vamos ver. Deixa eu abrir essa carta, então. Ó, chegou mais coisa. Arcano Costa falou, Matheus, seu lindo. Vou abrir, quem sabe tem um relato aqui. Ixi, mas é que pra eu entender a letra eu vou dar uma... Bom, eu preciso ler ele primeiro. Aqui, ó. Então, deixa essa aqui. Das velas... Ai, eu preciso pegar aqui, abrir e ler. Vocês querem que eu conte? Cadê? Deixa eu ver aqui o superchat, não, o chat. Mas não dá pra eu ler. Olha só que loucura. Tem como pausar aqui o chat? Olha. As coisas sobem como... Será que eu lembro de alguma coisa que aconteceu? Algo que aconteceu comigo? Aconteceu comigo. O Davi, eu tenho medo desse quadro da Ana. Aqui atrás, ó. Que na verdade não existe nada aqui, ó. É um chroma key. Mas eu achei isso aí na internet. Também coloquei porque é assombroso. Ó, pessoal, Fabinho Guilherme aqui, ó, curtindo o relato. Ai, deixa eu ver se eu acho o relato das 3 velas. Como que é? Tô procurando aqui. O nome do relato... Mas eu já contei ele em vídeo. Sonho ou realidade? O que vocês acham de alguns relatos revisitados? Hein? Histórias assombradas. Será que está aqui? Não, não é esse, não é esse, não é esse. Então eu vou pegar um do e-mail. Certo? Vou pegar um curtinho do e-mail e vou contar aqui também. Um relato bônus. O que vocês acham? Relato ao vivo. Hashtag relato ao vivo. Conta relato bônus, Ana. Tenho 4. Quero, manda um rapidão. A Tracy. Ana, lê meu relato. Jéssica. Ana, manda um beijo pra Miami. Pra Miami? E um pra mim também. Miami, acho, né? Matheus Vicente. Beijo. Aqui, ó. Assistindo a gente. Oi, a outra dormindo. Amo os relatos. Mas dessa vez não deu conta de ver tudo. Manda um beijo pra gente. M. Colher. Dormiu. Vai, conta logo, fia. Então, tô procurando aqui, amor. Então conta amanhã. Fala que eu tô querendo que você conte o meme ao vivo. O Matheus quer que eu conte o pacto com o diabo ao vivo de novo. O que vocês acham? Aqui, tem um aqui rapidinho no e-mail. Relatos assombrados. Aqui, ó, o espírito cansado, Exu veio agradecer. Acho que é um moço. Não sei se é um moço ou se é uma moça. Acho que é um moço.
Tem 36 anos e mora em São Paulo. Vou ler aqui, então, um relato bônus. O espírito... Nem sei, eu nunca li esse aqui. Eu não sei se é bom ou se não é. O espírito cansado. Isso aconteceu nos anos 70. Eu não vi os acontecimentos. Minha avó era mãe de santo de Umbanda. Uma vez chegou no terreiro uma família de portugueses que tinha uma padaria. Olha, a mulher estava muito doente, fraca e magra. Chegou no colo do marido. Já tinham buscado muitos médicos e nenhum achava o motivo da doença dela e então começou um tratamento espiritual, pois foi dito pelos guias da casa que o caso dela não era físico, era espiritual e já fazia tanto tempo que estava atacando que tinha atingido seu corpo. O que foi constatado é que ela tinha um espírito a obsidiando. Isso significa que existia um encosto sugando suas energias. Como ela estava muito fraca, foi decidido que ela deveria ficar no terreiro, onde seria tratada, onde trabalhos seriam feitos para tirar aquele espírito de perto dela e cuidar dos estragos que aquele espírito tinha feito ao longo do tempo. Não sei exatamente quanto tempo ela ficou em tratamento, provavelmente algo de mais ou menos um mês. Mas quando foi embora estava andando, corada e tinha até engordado um pouco. Foi passado alguns banhos e rituais que ela deveria seguir em casa, como velas para anjo da guarda, rezas e tudo mais. Também foi passada uma dieta que ela deveria seguir à risca. O tempo passou e ela se recuperou totalmente. Voltou a ajudar o marido na padaria, mas daí voltou à rotina de trabalho. Esqueceu-se da dieta, passou a comer o que dava quando tinha alguma folga. Tomava choques térmicos, pois ficava mexendo com o forno de pães e com as geladeiras da padaria, pegando cervejas, refrigerantes para os clientes. O resultado foi que depois de meses ela ficou ruim novamente e foi internada às pressas. Sua família, desesperada, procurou novamente minha avó. Os guias da minha avó indicaram um trabalho que deveria ser feito em 7 árvores nas matas e ainda assim avisaram que isso seria uma tentativa. Não garantiram nada. Mais que depressa compraram o material e foram fazer o trabalho. Quando estavam na 3ª árvore, começaram a ver uma aparição muito clara, quase transparente, que somente fazia com o dedo indicador no sinal negativo. Na 5ª árvore, minha avó olhou para o marido da mulher e perguntou: "O senhor está vendo?" E ele respondeu que sim. E minha avó perguntou: "O senhor quer continuar ainda assim?" E ele respondeu novamente que sim. Terminado o trabalho, cada um foi para sua casa. Quando ele chegou em casa, rapidamente ligou para minha avó, avisando que o hospital tinha ligado para informar a morte da mulher. Pelo atestado de óbito, ela faleceu enquanto eles estavam fazendo os trabalhos. A aparição era o espírito dela. Minha avó não disse nada, mas ela dizia telepaticamente para minha avó, quando aparecia, que estava cansada, que não queria mais ficar na terra. Só para esclarecer, como umbandista, minha avó nunca cobrou nenhum dos trabalhos que realizou. Então a mulher queria morrer. E o pessoal estava fazendo trabalho para ela ficar, mas ela queria morrer, é isso. Então era o espírito dela mesmo falando, tipo, para de fazer o trabalho, já deu, já morri, já foi, é isso? O espírito cansado. Nossa, ela já estava cansada. Louco, né? Tá vendo? Gente, eu recebo muitas histórias. Como não acreditar nessas coisas? Isso existe. E essa mesma pessoa aqui mandou mais 2 relatos. Exu veio agradecer e proteção canina. Mas não vou ler agora. Já teve um relato bônus, então contei. E aí, vocês gostaram? Gostaram dos relatos? Deixa eu voltar aqui na minha pagininha. Nossa, quanto superchat. Peraí. Ismael Pagani, de novo, um beijo pra você, Ismael Pagani. Emanuel Coelho. Deixa eu fechar isso aqui. Emanuel Coelho. Ana, depois vou enviar um relato sobre meu bisavô que exorcizou um demônio, que meu avô sempre me dizia. Emanuel Coelho. Manda lá. Manda
E põe, ó, galera, uma dica pra quem quer mandar relato no e-mail, relatos@assombrado, tal. Título do relato, já põe um título que vá, não põe uma coisa muito longa no título, mas um tipo assim, ó, que nele, proteção canina, o espírito cansado, né, já põe um título, porque tem gente que escreve o relato no título, e aí não dá pra terminar, mas no título é o título. Não precisa escrever relato para Ana, relato, porque isso já vai comer um pedaço do que eu vou vendo ali, vou passando, sabe? Então, título, já põe o título do relato. E já começa contando a história. Lógico, às vezes precisa de contexto, mas já vai contando, porque às vezes já começa falando: oi, Ana, gosto muito do canal. Escreve isso embaixo, mas só por conta de eu poder bater o olho, já ter ideia do que é o relato, mais ou menos, sabe? Porque senão eu tenho que ficar abrindo, procurando onde que tá, sabe? É uma dica. Então, Emanuel Coelho, vou esperar. Gabriela Rocha. Ana, adoro você. Conte meu relato como bônus. Mandei no e-mail de vocês. Uma luz paralisou minha mãe. Pra entrar no clima do Steno Romanek. Beijos. Gabriela Rocha. Gabriela, mas eu contei já o relato. Vou ter que encerrar por aqui. Mas eu vou lá dar uma olhada no seu relato, tá? Porque a gente não recebe muitos relatos de contatos de terceiro grau. Isso eu acho que seria terceiro, não sei, pode ser até de quarto. Sabe, tem relato de avistamento, aí viu uma luz e tal. Mas quando esse negócio vem pra cá, aí a coisa fica interessante. Né? Tem um relato lá que uma luz acompanhou o carro da pessoa e começou a puxar a criança pra fora do carro. Aquela luz, aquela coisa, credo. E é isso aí, galera. Vou terminando por aqui. Hoje tivemos um relato longo e um relato bônus. Nem sei com quanto tempo que tá esse aqui. Arcano Costa, marcando presença, assim como o Lucas Batista, assim como o Ismael Pagani, todos. O Matheus veio mandar eu terminar de falar aqui, que eu tô pensando na moça do relato. O relato da menina que falou, você acha? E sabe que ele tá aproveitando o Vitório, tá quietinho, então, tipo... Vê se é curtinho e já conta. Ah, então, Gabriela, tem um aval aqui, ó. Posso ter segundo relato. Se ele encher o saco, eu venho rapidinho aqui. Então tá bom. Olha lá, Gabriela Rocha. Vou procurar uma luz paralisou minha mãe. É curtinho? Posso achar aqui? Enquanto isso, galera, vamos lá fazer um xixi, beber uma água, estourar mais uma pipoca. Ai, sabe o que eu tava assistindo? Masterchef. Olha, não fala nada pra mim, porque eu tô vendo... comecei a ver agora, pelo... Eu não tô vendo, seguindo... O que é isso aqui? Eu não quero... Não quero isso agora. Não sai disso. Não quero. Ai, que saco um negócio aqui. Fica na tela. Eu fico vendo Masterchef, fico com vontade de comer, caramba. Eu quero comer tudo aquilo. Nem sei mais pra quem eu torço ou não torço. Eu quero comer todas aquelas comidas lá. Aí agora eu fico com vontade. Eu entro ali, vejo macarrão. Dá vontade de fazer macarrão, dá vontade de fazer sobremesa, dá vontade de fazer pudim, dá vontade de fazer tudo. Como que é? Uma luz... Achei, Gabriela, já achei seu relato aqui, ó. Cadê? Achei, vou contar, tá? Olha lá, galera, não sei se é legal não, Gabriela, mas vamos lá. Oi, falei o nome, se você não queria que revelasse agora, já falei. Vamos lá. Queria começar dizendo que sou muito fã de vocês. Recentemente, no Relato ao Vivo, você leu meu tweet e eu fiquei feliz demais. Essa semana saiu o especial do Steno Romanek e me deu vontade de mandar esse relato outra vez pra vocês. Olha, eu já tinha mandado. O relato que vou contar pra vocês aconteceu com a minha mãe em Piratuba, Santa Catarina, antes de eu nascer. Em uma noite, após voltarem do ginásio de esportes aqui da cidade, meu pai e minha mãe tiveram uma discussão. Sendo assim, minha mãe ficou brava, foi pro quintal da casa e sentou em um toco. O local não estava completamente um breu, pois a luz da garagem estava acesa. Já meu pai ficou na sala assistindo TV. Era uma noite estrelada e minha mãe ficou observando o céu
quando uma luz branca apareceu e foi aumentando pouco a pouco, e quando ela percebeu, a luz já estava em cima dela. Ela iluminava o chão, fazia um círculo ao seu redor e minha mãe, morrendo de medo, tentou gritar, mas não conseguiu. Ela também tentou se mexer, mas seu corpo pesava tanto que ela não conseguia se mover. Enquanto isso, meu pai relata que ouviu minha mãe gritando e então saiu correndo para fora da casa ver o que estava acontecendo. Nesse momento, quando meu pai estava chegando no quintal, minha mãe conseguiu levantar e correu em direção à garagem. Eles se encontraram no meio do caminho. Meu pai pediu o que aconteceu, que ela estava gritando, e minha mãe começou a chorar. Ela tem completa convicção de que não conseguia gritar enquanto aquela luz estava em cima dela. Ela sentiu que algo ruim poderia acontecer com alguém da família e pediu para eles dois irem até na casa de minha avó, que era do lado de cima da rua. Ela conta que chorava de forma desesperada na frente da família e minha avó tentava acalmá-la. Na época todos moravam juntos, meus avós e outros 3 filhos. Apenas meus pais, que já eram casados, moravam em uma casa separada. Cerca de 2 dias depois do ocorrido, numa noite, minha tia, irmã da minha mãe, e seu namorado, que agora é meu tio, estavam se beijando e conversando embaixo de algumas árvores quando viram por entre os galhos uma luz branca, não muito grande, que parecia que estava brincando com eles, se mexendo de um lado para o outro e fazendo barulhos por entre as árvores. Eles ficaram com medo. Minha mãe ainda diz que viu essas luzes mais 3 vezes e que de vez em quando sente a presença delas. Em uma ocasião, ela estava voltando da casa de uma vizinha e viu a luz se aproximando e correu novamente para a casa dessa mulher, desesperada. Na outra, estava voltando à noite de ônibus da faculdade e viu essa luz no céu quando estavam se aproximando da cidade. E na última vez que viu, foi em nossa atual casa. Eu estava dormindo com ela no seu quarto, meu pai estava viajando e ela viu a luz pelo vidro ondulado da janela, mas não quis abrir para não me assustar, pois eu era pequena. Se não fosse isso, ela diz que teria aberto e teria mandado eles a deixarem em paz. Lembrando que esse fato aconteceu antes de 1997, e uma vez que nossa cidade é pequena, acredito que pelo menos na época ninguém teria dinheiro para ter alguma tecnologia capaz de fazer isso. Quando minha mãe me conta essa história, eu chego a chorar. Eu não consigo descrever o sentimento que me dá. Relatando isso para vocês, eu chorei também. Me dá um aperto no peito e eu começo a tremer. Conheço essa história desde pequena. Sempre me fascinou, ao mesmo tempo que me dá medo. Quero muito saber da opinião de vocês do que pode ter acontecido, da opinião dos demais seguidores, se alguém já testemunhou isso também. Apenas gostaria que omitissem meu nome. Ao vivo acontece isso. Espero muito que relatem no canal. Adoro o trabalho de vocês. Ana, tu tá cada vez mais bonita. Abraço, muito sucesso. Bom, o nome já não deu, mas não tem por que esconder. Não tem nada demais. Luz. É estranho porque a luz iluminou a sua mãe, ao mesmo tempo ela vê aí no meio das coisas uma luz que tamanho? Assim, assim, assim. Seriam sondas? Se for extraterrestre, são sondas? Porque se for espírito, não sei se ilumina. Não sei. Eu sei que a minha mãe, no sítio também, ela diz que vira e mexe, tinha uns eucaliptos perto, assim, da casa, mais ou menos. E nesses eucaliptos, vira e mexe, ela viu uma luz, uma bola de luz que passava por entre as árvores. Ah, aproveitando. É a luz do relato. O Matheus tá falando que a luz era... Tá vendo aqui, ó? No caso, só que isso aqui é uma baita de uma nave, ó. Cadê? Que brilha no escuro. E brilha no escuro. E vocês podem adquirir a partir do dia 27. Não, ou agora. Antes. Agora. Vocês podem comprar agora. Mas só vai enviar a partir do dia 27, porque viu? Acabou, porque é muito boa e todo mundo comprou. Porque é muito boa, muito bonita, todo mundo comprou e já acabou. Tchau, mas Matheus. olha aqui. Ah, vai pra lá, Matheus. Já vou terminar, pera. Aqui, ó. É verde, ó. Tá vendo a luz aqui, ó? Iluminando? E... Então, minha mãe via uma bola de luz que passava por entre as árvores. Então, não era uma luz que estava acima das árvores. Ela bailava, minha mãe diz, entre
as árvores ali no meio daquele eucalipto. Ela já viu várias vezes essa bola. O pai dela, o meu avô, também já viu uma vez. Ele viu aquele eucalipto iluminado. E ele achou o que ele podia pensar. Isso se minha mãe era criança, isso foi por volta de 1958, 60. Minha mãe nasceu em 51 e ela disse que era criança e via isso. Então, o pai dela, o meu avô, ele viu uma vez aquele mesmo eucalipá lá, todo iluminado. Ele achou que tava pegando fogo. A única explicação que ele podia ter naquela época, lá no meio do sítio, tá pegando fogo. Só que ao mesmo tempo era estranho. Beleza, deixou quieto. No dia seguinte, ele foi lá pra ver o que tinha queimado. Só que chegou lá, não tinha nada queimado. Tava tudo normal. Então, o que foi aquela luz lá no meio? Não era época de rave, pra ter luz no meio do nada? Da onde que vinha? A minha sogra também conta, a mãe do Matheus, que também morava no sítio, que uma vez eles, sei lá, se foram pra fora da casa, não lembro pra que direito nesse dia, eu não lembro os detalhes do relato, mas ela disse que uma luz verde iluminou tudo assim, não era um facho de luz, era uma luz verde que veio não se sabe de onde, e ela disse que era um verde. Sabe aqueles coqueiros que eles põem uma luz verde embaixo do coqueiro, assim, pra decorar? Sabe, aquele bem verde mesmo? Ela disse que era uma luz daquela, ficou tudo verde. E elas não sabiam de onde vinha, entraram correndo pra casa, tanto que dava pra ver aquela luz entrando pela fresta da porta. Mas da onde que veio aquilo? Onde que tinha uma tecnologia, como ela disse no relato, que vem a luz do nada, no meio do sítio? Ah, tá tendo uma balada? Não. Do quê? Então, olha aí, Steno Romanek, muitos dizem que é farsa o que ele fala, sei lá, mas que essas coisas acontecem, eu não duvido que acontecem. O que são essas luzes, eu também não sei. Alguém sabe aqui pra ajudá-la? Vamos ver se alguém escreveu mais. Amor, também te amo. Olha aqui, o Assombrado mandou um super chat aqui. Escreveu: te amo, Ana. Também te amo. Assombrado,